Vida, morte. Dois opostos. Dois reinos completamente separados. Cruzou a fronteira, não tem volta, certo? Errado. Não para Sergei Brukhonenko. Esse cientista da antiga União Soviética cruzou todos os limites, todas as fronteiras. Ele foi chamado de louco, ele foi esquecido, mas ele conseguiu o impossível. Vencer a morte. O que você vai ver agora são cenas fortes, mas são cenas reais, é um caso real. Sergei Brukhonenko desafiou a ética, fez experimentos que muitos consideraram sinistros, malignos até. Mas você vai descobrir hoje que muitos avanços que a gente tem na medicina agora foram visualizados lá atrás por esse cientista. O cientista que ousou ir até onde ninguém mais queria ir. A gente vai com ele para além da morte. E vamos voltar. Fala pessoal, Peter aqui. Bom, todo ser vivo já nasce com uma certeza. A morte está lá no final da jornada. É o grande inimigo, é o desafio definitivo da existência. Para a medicina não existe obstáculo maior do que esse. O ser humano talvez seja o único animal com a consciência desses fatos, né? E justamente por isso a gente luta tanto para que a morte nunca chegue. Foi essa vontade de lutar que pautou todo o trabalho de Sergei Brukhonenko. Se você nunca ouviu falar dele, é porque ele foi esquecido até mesmo pelo país dele. Para muitos ele foi um monstro. A gente não tá aqui para julgar ninguém, ok? Mas para mostrar os fatos, para mostrar como que o Sergei Brukhonenko desafiou todos os limites, principalmente o limite da morte. Sergei Brukhonenko é o nosso protagonista de hoje. E eu garanto que você vai se impressionar. Mas antes, deixa eu falar com você, esse canal tá começando. Esse, se não me engano, é o 9º vídeo. Tá tão no começo que eu consigo contar os vídeos. E por que eu tô falando isso pra você? Porque a gente precisa muito da sua inscrição. É um canal que você vai falar assim, Pedro, é um canal onde você conta casos reais, como o próprio nome diz. Mas é diferente. Não é um canal que eu conto casos reais como o evento em si, mas é sempre na perspectiva de uma pessoa, sabe? De uma pessoa contando. A gente vê pelos olhos dessa pessoa. Isso é diferente. A gente tem que fazer muita pesquisa para chegar nesse roteiro, para chegar nessas histórias para vocês. Então eu acho que é algo que vai agregar muito para vocês. Se vocês quiserem, se inscrevam aqui nesse canal, ativa o sininho, vai ajudar muito a gente nesse começo de trabalho. Obrigado de coração. Sergei Sergeyevich Brukhonenko nasceu em 30 de abril de 1890, na pequena cidade russa de Kozlov. Ele era filho de engenheiro civil e herdou do pai essa vontade de construir coisas. Sergei ainda era um adolescente quando fez sua primeira invenção, uma bicicleta. Mas bicicletas já existiam, claro. O que Sergei fez foi a própria bicicleta do zero, que ele mesmo projetou, ele mesmo construiu, usando peças adaptadas de outras máquinas. Não era uma bicicleta qualquer, era uma bicicleta diferente de todas as outras. Por quê? Porque esse era o talento do Sergei, olhar para o mundo e querer mudar o que já existia. Só que ele não iria seguir os passos do pai, ele iria construir coisas, mas não no mundo da engenharia. Sergei Brukhonenko foi para a capital Moscou para estudar medicina na mais conceituada universidade russa da época. O futuro parecia certo, garantido. O futuro como médico conceituado, entende? Com um diploma embaixo do braço. Infelizmente, ou felizmente, o destino tinha outros planos para o Sergei. No ano que ele terminou a graduação em medicina, foi o ano que começou a Primeira Guerra Mundial. A Rússia não precisava de médicos nos hospitais ou nos postos de saúde ou nos consultórios. A Rússia precisava de médicos no campo de batalha, na linha de frente. Sergei saiu dos portões da faculdade diretamente para o inferno. Ele foi convocado como médico júnior de um pelotão de infantaria. Foi ali que o Sergei teve o primeiro contato com aquela que se tornaria a maior oponente dele, a morte. Ele viu a dor e o sofrimento de dezenas, centenas de soldados levados pela morte por causa dos ferimentos mais devastadores possíveis. Sergei se sentiu inútil. Ele não contabilizava as vidas que ele podia salvar, mas aquelas que ele perdia para a morte. Bastava um tiro, um estilhaço no pulmão, no coração ou numa artéria principal e o Sergei via a vida se esvaindo de soldados mais jovens do que ele. Vidas perdidas sem propósito. Não podia ser assim. Não devia ser assim. Sergei ficou com aquilo na cabeça, sabe? E se houvesse uma forma de prolongar a vida? Se houvesse uma forma de vencer a morte? Mesmo sem o coração, mesmo sem o pulmão, mesmo sem sangue, trazer aqueles soldados de volta à vida, de volta para as famílias deles. Se pelo menos fosse possível manter aqueles soldados longe da morte o tempo suficiente para operar os órgãos destruídos, fechar os ferimentos, estancar o sangue. Em 1917, a Rússia saiu da guerra para viver uma revolução. Em 1917, Sergei Brukhonenko voltou para casa trazendo um trauma que ele nunca conseguiria superar. Entre 1919 e 1926, ele trabalhou no Departamento de Patologia Clínica e Terapia do Hospital Militar de Lefortovo, nos arredores de Moscou. Ali, o inferno continuou. Ali, ele atendeu uma leva quase infinita de pacientes com tifo, pacientes com malária. Ali, de novo, ele viu a morte vencendo. De novo e de novo. Foi só em 1923, já com 33 anos, que Sergei Brukhonenko começou a se preparar para dar o troco,
para reverter a morte. Em 1923, ele deixou de ser um médico que cuidava das doenças do dia a dia para se tornar um cientista obcecado com a maior de todas as doenças, o fim da vida. Foi quase acidental. Um estudo levou a outro. Sergei Brukhonenko estudou os efeitos da droga Suramin, capaz de induzir uma espécie de hemofilia artificial. Como assim? O sangue, sob efeito de Suramin, não coagulava. Sergei passou a usar a Suramin em transfusões de sangue entre pacientes. Um estudo levou a outro e um estudo levou à pergunta: e se esse sangue que não coagula estiver completamente fora de um ser vivo? Em 1926, Sergei Brukhonenko combinou o conhecimento que ele tinha médico com a vocação natural para a engenharia. Ele desenvolveu um aparato mecânico para bombeamento artificial de sangue vivo. Eram duas bombas conectadas por um sistema de válvula. Era uma máquina da vida, né, que ele batizou de autoinjetor. A essa estrutura, ele conectou os pulmões de um doador. O autoinjetor bombeava sangue venoso para um oxigenador. Uma outra bomba bombeava o sangue oxigenado dos pulmões do doador para a circulação do animal em tratamento. Tanto o sangue do doador quanto dos animais experimentais foram tratados com anticoagulante Suramin. Para todos os efeitos, seria o que a gente chamaria hoje de aberração, uma fusão de máquina e carne. Um mecanismo quase artesanal, mas funcionava. Para fazer o teste definitivo, Sergei Brukhonenko parou o coração de um cachorro. O bombeamento natural do sangue foi interrompido. Para todos os fins clínicos, aquele cachorro morreu. Quando o autoinjetor foi ligado, o cachorro voltou. O cachorro permaneceu vivo por 2 horas graças à máquina. O sangue saía do corpo do cachorro, passava pela máquina, passava pelo pulmão de outro cachorro e voltava. Era o dia 1º de novembro de 1926. Esse é considerado o primeiro experimento do tipo realizado no mundo inteiro. A tecnologia de bombeamento externo já existia, mas nunca tinha sido testada depois da morte clínica. Sergei Brukhonenko tinha quebrado a primeira barreira, a ideia de que, se o coração para, o organismo morre. Não, a cobaia canina tinha morrido, mas tinha voltado graças aos aparelhos. Essa mesma cobaia foi mantida viva por mais 2 horas, sem que o coração funcionasse. Sergei Brukhonenko não parou por aí. Aquilo tinha sido só o primeiro passo, a primeira vitória contra a morte. Era pequena, mas era uma vitória inédita na história da humanidade. Daí pra frente ele não parou mais, sempre experimentando um passo além. Tudo isso levou ao curta-metragem Experimentos na Ressurreição de Organismos. Não é uma obra de ficção, ok? É um documentário com o roteiro do próprio Sergei Brukhonenko e a participação dele. O documentário chocou a comunidade científica. É um registro reencarnado de todos os experimentos realizados. As you can imagine, technique is everything. A partir de agora, as cenas são realmente chocantes. Se você tem algum tipo de sensibilidade, eu recomendo que você não assista. São experimentos com animais que certamente seriam proibidos hoje, em qualquer lugar do mundo, mas aconteceram na União Soviética em 1940. O documentário já abre com a imagem de um coração. Não é um desenho, não é uma ilustração. É um coração real de um cachorro do lado de fora do corpo. Esse coração está conectado a uma máquina por uma série de tubos plásticos. Tem sangue correndo por esses tubos. A máquina bombeia e o coração pulsa. A gente está vendo um coração batendo fora do corpo. Parece filme de terror, mas é uma cena verdadeira de um experimento científico. A gente vê também um pulmão de um cachorro numa espécie de bandeja. Tudo está conectado pelo equipamento. É a fusão carne e máquina, tecido vivo e metal e plástico. Um fole bombeia o pulmão oxigena o sangue circula pelo coração. A gente vê também a máquina completa, sabe? O autoinjetor. O aparelho que permite que tudo isso funcione, mesmo fora de um corpo. Isso é vida? Isso é vencer a morte? Ou será que o Sergei Brukhonenko foi longe demais, brincou de Deus? A cena mais chocante vem depois. É uma cabeça. É uma cabeça de cachorro separada do corpo. Tudo que a gente conhece de vida e de morte diz que isso é impossível. Uma cabeça não sobrevive sem o corpo, mas essa cabeça está conectada com o autoinjetor. O sangue entra, o sangue sai, e a cabeça está reagindo. Testemunhos contam que esse experimento já tinha sido realizado antes pelo Sergei Brukhonenko diante de uma plateia. Nesse experimento, ao vivo, a cabeça tinha chegado a engolir um pedaço de queijo. Para onde que foi? Para lugar nenhum, mas a reação existiu. Ainda assim, o experimento gravado vai além. O documentário mostra, então, o Sergei Brukhonenko testando com um cachorro inteiro. Um cachorro perfeitamente normal. Ele remove o sangue do animal, tira tudo mesmo. O coração para de bater. Definitivamente, acabou, não tem o que falar. O animal não está mais vivo. Passam-se 10 minutos sem nenhum movimento. Não existe nenhum batimento cardíaco. Nenhuma parte do cachorro reage a mais nada. Então o médico religa o autoinjetor. O sangue volta a circular pela estrutura. Pulmão, coração, cabeça. Pulmão, coração, cabeça. Depois de alguns minutos, o coração volta a bater sozinho. O pulmão volta a bombear sozinho. O cachorro acorda. O animal teve clinicamente morto por 10 minutos inteiros. E o experimento trouxe o bicho dos braços da morte.
Segundo Sergei Brukhonenko, o cachorro levou uma vida normal depois disso. Qual a explicação para isso? Necromancia? O Dr. Brukhonenko conseguiu quebrar a barreira entre a vida e a morte e teria conseguido revolucionar a medicina? Bom, infelizmente, ou felizmente, o destino tinha outros planos para Sergei de novo. No mesmo ano em que ele gravou Experimentos na Ressurreição de Organismos, foi o ano que começou a Segunda Guerra Mundial. Uma guerra muito mais devastadora, uma guerra muito mais pesada pro povo soviético. Foi como se a própria morte estivesse punindo uma nação inteira por causa dos experimentos. Cerca de 27 milhões de soviéticos morreram nessa guerra para deter a ameaça do nazismo. Cerca de 30% de toda a infraestrutura do país virou ruína. A economia foi destruída. Não tinha recursos para a pesquisa científica. A União Soviética precisava de médicos, não de cientistas com projetos estranhos. Sergei Brukhonenko só tentaria retomar os estudos dele em 1950, mas já era tarde demais. Nesse meio tempo, uma máquina muito mais sofisticada já tinha sido criada no Ocidente. Um pulmão artificial acoplado com um sistema de bombeamento. A medicina já tinha avançado além dos experimentos improvisados do Sergei. Durante uma década, Sergei Brukhonenko tentou conseguir verba com o governo soviético. Teve acesso a cadáveres humanos para estudo, mas não tinha mais forças para avançar. Ele estava perdendo a mais antiga das batalhas. Em 1960, Sergei Brukhonenko foi finalmente derrotado. A morte venceu e levou ele embora, sem chance de retorno. 5 anos depois do falecimento dele, Sergei Brukhonenko ganhou uma medalha de mérito científico do governo soviético. As descobertas e experimentos dele ajudaram a avançar os procedimentos de cirurgia cardíaca na União Soviética e as pesquisas de sangue artificial. Então, sim, a mente estranha do Sergei Brukhonenko ajudou a salvar muitas vidas. Lá do outro lado, de onde não se volta mais, de alguma forma, talvez ele tenha sorrido pela vitória. A nossa batalha diária continua. Nossa sorte é que existem ainda muitos personagens que ajudam para que tudo faça algum sentido. São as histórias desses personagens que a gente traz aqui no canal. Hoje foi o dia do Sergei Brukhonenko. Eu espero que vocês tenham curtido. Agora comentem aqui embaixo se já conheciam esse vídeo da ressurreição do cachorro, se já conheciam esses experimentos. Vocês curtem esses casos mais bizarros ou vocês preferem vídeos mais pé no chão? Comenta, o canal depende da opinião de cada um de vocês. Também estou esperando sugestões para vocês, pra gente trazer algum caso real na opinião sempre de uma pessoa, né? Obrigado de coração, espero muito a inscrição de cada um de vocês. O mais importante nesse momento é a tua inscrição. É um projeto novo e é bacana demais saber que você está começando já nos primeiros vídeos. Vai ser legal demais. No futuro você voltar a falar